nas colinas isoladas da Serra do Mar, onde a Mata Atlântica encontra as aldeias costeiras de Santa Catarina, ergue-se uma casa que os locais chamam de Casa Torta. O nome é recente, com algumas décadas de existência, mas a casa em si é muito mais antiga. Certamente já estava lá quando Dom Pedro II era imperador, e há registros de uma moradia naquele local em registros paroquiais datados de 1722, o que, mesmo pelos padrões brasileiros, é bastante tempo. Tempo suficiente para ter testemunhado muitos eventos estranhos. Na década de 1940, uma senhora idosa conhecida como Dona Cecília morava lá. Disse que seu noivo havia perecido na Revolução de 1932 e seu pai havia lutado pelo lado errado durante a Guerra do Contestado. Deixo para o seu bom julgamento decidir qual lado era o errado. Com a chegada da nova estrada costeira, Dona Cecília passou a ser visitada por uma variedade de parentes. Em um julho gelado de inverno, seu sobrinho Paulo trouxe consigo um amigo de São Paulo. E é aqui que minha história realmente começa. O clima de meio de inverno havia se tornado inesperadamente feroz, como costuma acontecer nessas regiões montanhosas, com a neblina descendo sobre a serra com tal rapidez que parecia um feitiço de macumba, como se tivéssemos sido convencidos a olhar para o lado, enquanto alguma prestidigitação transformava o campo em um manto fantasmagórico. O caminho para a aldeia mais próxima já havia desaparecido sob uma espessa neblina de inverno e decidiu-se que os hóspedes de Dona Cecília passariam a noite. Ah, o enredo, assim como a neblina, se espessou. A Casa Torta é abençoada com muitos cômodos e, como se pode imaginar pelo seu apelido, tem um layout algo confuso. Há muitas reviravoltas em suas passagens minúsculas, com paredes de pau a pique que estavam do lado de fora, agora dentro, e o que costumava ser a porta dos fundos agora se encontra de forma peculiar no meio da sala de estar. Uma sala particularmente interessante fica no final da casa, longe o suficiente da parte principal para parecer desconectada. Esta sala é chamada de o Quarto dos Entalhes. O nome vem da decoração. As vigas de jacarandá foram entalhadas com muitas criaturas da floresta ao longo dos séculos, e cada novo guardião da casa adicionou um ou dois entalhes próprios. A narração da história nos informa que o amigo de Paulo, Ricardo, esse era seu nome, estava singularmente imune ao charme rústico da Casa Torta e não era nada elogioso em relação a Santa Catarina em geral. Disse, se você pode imaginar tal coisa, que ele preferia as chamadas atrações da cidade de São Paulo. Claro, isso pode ser apenas licença dramática. As reclamações de Ricardo foram longas e cansativas. A neblina da serra estava muito úmida, o vento da montanha muito cortante e os animais rurais estavam infestados de pulgas. Na verdade, ele se declarou um inimigo de todas as coisas pequenas e peludas. Só se pode imaginar a impressão que isso causou em sua anfitriã, pois Dona Cecília, sendo uma mulher sensata do interior, dava mais valor à companhia dos animais do que a dos humanos. Sua favorita, companheira fiel, era um magnífico gato preto que havia surgido da estrada em uma noite fria há cerca de 10 anos. Ela o nomeou com aquele delicioso senso de humor que as matriarcas brasileiras costumam ter, Exu, em homenagem ao espírito trapaceiro da Umbanda. Chegou a hora de se retirar para Mibracama, e Ricardo pegou sua vela, fazendo seu caminho relutante pelo corredor escuro até seu quarto. A luz fraca tremia no ar, e seus feixes dançantes pareciam fazer os entalhes de madeira se moverem. O cosmopolita morador da cidade estremeceu e se despiu apressadamente. Ele esperava que houvesse muitas armadilhas para matar ratos e outras criaturas que certamente infestavam uma casa rural tão antiga. Na manhã seguinte, no café da manhã, Dona Cecília comentou sobre seu semblante pálido. Ah, não dormi bem. Ele finalmente admitiu e fez uma careta enquanto retirava um único pelo de gato de suas calças de linho. Fui atormentado por sonhos monstruosos. O resultado, sem dúvida, de ter comido queijo coalho demais antes de dormir. E o que você sonhou? Perguntou Paulo, mas quanto mais ele pressionava seu amigo, menos ele dizia. Basta dizer, respondeu Ricardo, que sinto como se tivesse corrido para lá e para cá a noite toda. Eu espero que tenha sido o som do vento nos caibros, sugeriu Dona Cecília, embora essa noite tivesse sido tão calma quanto um gato satisfeito. Ou talvez o farfalhar do bambuzal tenha te perturbado? Sim, claro. Mas ele permaneceu inquieto o dia todo e manteve um olhar atento ao clima, ansioso para voltar à cidade. Infelizmente para Ricardo, os elementos conspiraram contra ele.
com a neblina espessa como canjica cobrindo tudo com um manto silencioso e fantasmagórico. Naquela noite, todos se reuniram ao redor do fogo e a conversa se voltou, como frequentemente acontece na Casa Torta, para o além, para as bruxas e seus familiares, e para aquelas coisas meio vistas de canto de olho. O saci com seu chapéu vermelho que cria travessuras, o curupira que protege a floresta com seus pés virados para trás e o boitatá, a cobra de fogo que guarda os campos. Certamente somos muito esclarecidos nos dias modernos para acreditar nessas coisas, zombou Paulo, e olhou para seu amigo em busca de apoio. Mas Ricardo ficou estranhamente quieto. Apesar do óbvio cansaço de Ricardo, ele parecia não ter pressa de ir para a cama, mas eventualmente se retirou, e Dona Cecília e seu sobrinho observaram a luz de sua vela gradualmente se apagar enquanto ele seguia para o quarto dos entalhes. Mal ele se foi, e Exu retornou à sala e pulou no colo de Paulo. "Você notou?", perguntou a senhora idosa, "que Exu não gosta de nosso hóspede? Ele geralmente é um gato tão amigável. Talvez ele consiga perceber que Ricardo não gosta de animais, principalmente gatos. Já ouvi até espantando-os da janela de seu apartamento nos Jardins. Paulo, como você pode ser amigo de uma pessoa assim?" Paulo suspirou e acariciou a cabeça de Exu. "Tô começando a me perguntar isso também, tia, e tenho certeza de que o vi dar um chute no pobre Exu aqui." E tal declaração, como você deve concordar, prepara Ricardo para um glorioso castigo. Era 3 horas da madrugada, quando Dona Cecília foi acordada por um grito terrível. Com os dedos trêmulos, ela acendeu sua vela de noite e correu para o corredor. Lá encontrou seu sobrinho. "Ah, Paulo!", ela exclamou. "Veio de o quarto dos entalhes. Você acha que seu amigo teve algum tipo de terror noturno?" Eles ficaram por um momento, ouvindo, relutantes em procurar a fonte daquele grito horrível. Mas a Casa Torta estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do carrilhão no corredor. As tábuas do chão rangiam sob seus pés hesitantes, e cada porta gritava sua relutância em abrir. Assim, com alguma relutância, eles avançaram na escuridão, com nada além de suas sombras como companhia. "Ricardo, você está doente?" A porta de o quarto dos entalhes se recusou a se mover enquanto Paulo sacudia a maçaneta. Ele precisou de toda a sua força para abrir a porta, pois ela estava trancada com segurança por dentro. A cama estava em desordem frenética. Os lençóis brancos, como névoa, estavam amassados em um emaranhado caótico e pendiam como tentáculos fantasmas da cama vazia. As cobertas haviam sido chutadas para longe, e as roupas de Ricardo estavam em pedaços no chão. Mas Ricardo em si não estava em lugar algum. Onde ele pode estar? Paulo correu até a janela e abriu as cortinas. A noite estava espessa com a neblina, mas o vidro não estava quebrado e selado com tinta velha para afastar as correntes de ar. Houve um movimento súbito no canto, e Paulo pegou o pegador da lareira, pronto para atacar o que quer que estivesse ali. Mas era apenas Exu. Ele estava observando algo de perto. Seus olhos âmbar brilhavam à luz da vela, e sua grande pata preta batia no escuro painel de madeira. Era apenas um animal entalhado, uma pequena criatura parecida com capivara, mas era um entalhe que Dona Cecília não se lembrava de ter visto antes. E o mais estranho de tudo é que, enquanto a luz da vela piscava sobre ele, ela juraria que o recém-entranhado animal de madeira tinha um pequeno pedaço de tecido moderno preso entre seus dentes. Eles vasculharam a casa minuciosamente, mas não encontraram vestígios de Ricardo. A neblina levantou no dia seguinte, revelando que nenhuma pegada maculava o solo úmido ao redor da Casa Torta. Parecia que ele simplesmente havia desaparecido nas próprias paredes. A polícia local de Camboriú investigou, mas concluiu que Ricardo deve ter se embriagado e ido parar na floresta, encontrando um destino trágico. O caso foi eventualmente esquecido por todos, exceto Paulo, que nunca mais voltou à casa de sua tia. Dona Cecília, no entanto, viveu lá até sua morte aos 92 anos. Ela foi encontrada em sua cadeira de balanço, com Exu enrolado em seu colo, ambos tranquilamente partindo deste mundo. A casa passou para parentes distantes que raramente a visitaram. Aqueles que ficam na Casa Torta frequentemente relatam estranhos sonhos. Sonhos de serem perseguidos por corredores sem fim por algo pequeno e implacável. Alguns dizem que ouvem arranhões nas paredes à noite. E mais de um hóspede comentou sobre o número incomum de entalhes de madeira em o quarto dos entalhes. Como eles parecem aumentar ano após ano, embora ninguém admita ter feito nenhum deles. O mais curioso de tudo é um entalhe específico que parece retratar um homem com o rosto de terror,
para sempre congelado na madeira escura de jacarandá, seus traços estranhamente semelhantes a uma antiga foto de Ricardo que Paulo uma vez mostrou a um historiador local que pesquisava o desaparecimento. Os anciãos da aldeia próxima ainda alertam contra desrespeitar a terra, suas criaturas ou os espíritos antigos que as protegem. Eles dizem que para aqueles que zombam dos antigos costumes, o entalhador, o carver, tem planos especiais, transformando sua arrogância em tributos eternos para os deuses esquecidos da Serra do Mar. Os visitantes da Casa Torta são aconselhados a mostrar o devido respeito a todas as pequenas criaturas e a evitar dormir em o quarto dos entalhes, especialmente durante a neblina do inverno, e se você ouvir arranhões nas paredes à noite, é melhor deixar uma pequena oferenda de cachaça ou mel ao lado da sua cama, pois como qualquer morador da serra dirá atuar você, quando a neblina chega, a fronteira entre nosso mundo e o outro se torna tênue e o entalhador está sempre à procura de novos sujeitos para adicionar à sua coleção crescente.